No Economia e Negócios de hoje falamos do acesso à habitação em Moçambique. Em estúdio recebemos Zefanias Manique e Délio Zandamela. Não perca também alguns conselhos do nosso comentador. Invista o seu tempo conosco. A habitação é uma necessidade básica que toda a população procura satisfazer e é considerada como uma necessidade social elementar na maioria das sociedades. E em casos de países em vias de desenvolvimento, como é Moçambique, as populações sofrem acentuadamente para resolver esta necessidade fundamental. E neste caso, os jovens, que representam o maior grupo populacional, são os que mais sofrem para ter acesso à habitação. É justamente sobre esta problemática que o Economia e Negócios vai abordar hoje e recebo em estúdios o vice-presidente da Federação Moçambicana de Empreiteiros, Zefania Manique, e também em representação do Conselho Nacional da Juventude, CNJ, recebo Délio Zandamela. É com estas duas figuras que estaremos nos próximos minutos a debater então a problemática do acesso à habitação em Moçambique. Antes de partirmos para o debate, vamos acompanhar esta peça de reportagem que ilustra aquele que é o cenário sob o ponto de vista de habitação em Moçambique. O acesso à habitação é um dos principais problemas hoje em Moçambique. Os recursos limitados, a inexistência de crédito ou simplesmente a falta de infraestruturas não permitem que milhares de moçambicanos tenham acesso à casa própria. E principalmente os mais jovens. Para tentar colmatar o problema, o Estado criou há vários anos o Fundo para o Fomento de Habitação. A prioridade é a habitação social, tanto em zonas rurais como urbanas. Casas mais baratas, na construção e no pagamento, são a palavra-chave e ao longo dos últimos anos o Fundo tem apresentado diversos projetos. Como no ano passado, por exemplo, o anúncio de 50 mil novas casas em 4 províncias: Nampula, Cabo Delgado, Tete e Maputo. Este investimento a médio prazo implica uma parceria público-privada de vários anos com um consórcio estrangeiro. Maputo continua a ser uma zona muito quente neste domínio. Os projetos imobiliários multiplicam-se e os preços também. A procura de casa teve um crescimento acelerado nos últimos anos e o setor da construção conheceu uma nova dinâmica. No entanto, a maior parte das construções desenvolvidas respondem apenas à demanda da classe média alta, com preços proibitivos para a maioria da população. Na resposta à maior procura e perante a enorme especulação no valor das casas existentes, há vários nichos de negócio a desenvolver-se. Na última década, as agências imobiliárias têm tido um terreno fértil para trabalhar. Quem tem um maior poder de compra prefere o arrendamento à aquisição de uma casa nova. Mas os problemas no acesso à habitação da maioria dos moçambicanos ainda se mantêm. Muito bem, acabamos de acompanhar esta peça de reportagem que dá conta daquilo que o país está a atravessar sob o ponto de vista de acesso à habitação. Vou voltar-me aqui para os meus convidados e começo por interagir com o engenheiro Zefanias Manique, que, como havia apresentado, é o vice-presidente da Federação Moçambicana de Empreiteiros. Quero ter de si, Sr. Manique, o seu olhar sobre o acesso à habitação em Moçambique, como alguém que trabalha nesta área, portanto está ligada a uma federação dos empreiteiros. Muito obrigado. Primeiro, cumprimentar todo o telespectador moçambicano e dizer que, de facto, a problemática da habitação em Moçambique é um assunto muito sério, é um assunto que preocupa a Federação como instituição que lida com a construção e, por via disso mesmo, a Federação Moçambicana dos Empreiteiros, no ano passado, fez a entrega de um estudo ao governo de Moçambique, um estudo de política de habitação social. Esse estudo que decifra em várias vertentes como é que cada cidadão pode conseguir erguer sua própria habitação e estar numa condição condigna.
Vamos aprofundar ainda este documento que fez aqui referência, sob o ponto de vista de prismas, em que aborda a questão de habitação em Moçambique, tendo em conta que se trata de uma grande problemática. Passo a interagir consigo agora, Délio Zandamela, como alguém ligado a uma organização juvenil, neste caso o Conselho Nacional da Juventude, como olha para o acesso à habitação em Moçambique? Bom, muito obrigado. Em primeiro lugar, gostava de agradecer a oportunidade e saudar igualmente aos telespectadores que nos veem. Realmente, em Moçambique, nós atravessamos momentos muito conturbados no concernente à habitação, principalmente a habitação para jovens. E é nessa perspectiva que no pretérito de 2013, os jovens reuniram-se em Rapal e produziram, no terceiro Encontro Nacional da Juventude, produziram um documento chamado Declaração de Rapal, onde eles colocam aqueles que são os grandes anseios da juventude, e um dos grandes anseios da juventude é realmente a habitação condigna, e realmente este documento, à semelhança do que a Federação fez, foi partilhado com o Governo, mostrando recomendações daquilo que é realmente o desejo dos jovens e aquilo que seria a solução para o problema de habitação em Moçambique. Porque nós, como Conselho Nacional da Juventude, defendemos a existência de uma política de habitação atualizada, não é? E que se adequa ao contexto. Consentânea àquele que é o contexto que o país vive. Exatamente. Esta é a nossa grande guerra. Nós gostávamos que realmente reformulasse a política de habitação, mas também trouxemos algumas outras propostas na declaração de Rapal que visam realmente solucionar este problema. Uma das propostas que nós trouxemos foi a criação de um fundo de garantia juvenil que pudesse facilitar o jovem a aceder crédito para a habitação. Ainda vamos aprofundar esta componente do crédito à habitação, um crédito que tem sido fomentado, acima de tudo, pela banca comercial nos últimos tempos. Volto a interagir consigo, engenheiro Manique. Manique dizia: no seio dos jovens o problema da habitação é sentido de uma forma clara, dada a dificuldade do acesso à terra, faltas de condições financeiras para construir uma casa própria. Em que medida estes fatores concorrem para dificultar, diríamos assim, o acesso à habitação no nosso país? Bom, de facto, essas dificuldades todas imperam para o acesso à habitação por parte dos jovens, porque, primeiro, para a aquisição de um terreno, fora da dificuldade que há, porque praticamente já não há espaço, sobretudo nas zonas urbanas, existem taxas que obrigatoriamente se tem de pagar aos municípios, e essas taxas em algum momento são altas, e para jovens que têm um salário abaixo de 10 salários mínimos dificilmente conseguem pagar essa taxa. Mas também o problema da falta do emprego que o próprio jovem tem acaba criando esta dificuldade, fazendo com que o jovem se sinta em algum momento abandonado pelo governo. Mas esta política que nós apresentamos, este estudo que nós apresentamos, ele apresenta uma série de variantes com as quais os jovens podem, em algum momento, se o governo implementar este estudo, fazerem a sua habitação a partir deste estudo, embora com estas dificuldades que a priori foram mencionadas aqui. Antes de avançarmos para este estudo, passo a interagir consigo, Zandamela. O engenheiro Manique deixou ficar aqui algumas ideias no que tange a questão do desemprego. Na óptica do Conselho Nacional da Juventude, em que medida este problema vem agravar ainda mais o acesso à habitação, portanto, uma juventude desempregada? Realmente uma condição sine qua non para que alguém tenha habitação construída, erguida por si, é preciso que tenha um emprego. Então é um binômio que acompanha, terroriza diariamente o jovem moçambicano. É o problema do emprego e habitação que sempre, de alguma forma, se correlacionam. Agora, nós precisaríamos resolver
os dois problemas, não é? Precisamos, de um lado, resolver o problema de emprego, mas também precisamos resolver o problema da habitação. Mas, como nós dizíamos, a habitação é preocupação daqueles que já têm rendimento para conseguir erguer uma habitação condigna. Então, este jovem que já tem algum rendimento é que está preocupado em ter habitação, porque temos vários grupos, fragmentos sociais de jovens. Então, por isso é que nós falávamos no início de uma política de habitação inclusiva, porque, de alguma forma... Inclusiva em que medida? Inclusiva no sentido de... o Estado tem que ter a responsabilidade social, não é? De apoiar e potenciar a habitação para jovens. Uma das iniciativas que veio, de alguma forma, melhorar o cenário foi a criação do Fundo de Fomento da Habitação e vários outros projetos, mas que até agora, exatamente por estarem a ser apadrinhados e abraçados por privados, acarretam muitos custos, não só pelo fato de serem privados, mas também os custos de material de construção. Então, uma das outras alternativas que sugeriu sem Rapal é realmente a redução e potenciar os jovens em cooperativas para produzirem, não é, ou revenderem materiais de construção de baixo custo, para desta maneira erguerem as suas próprias, bem como a distribuição de terra infraestruturada para os jovens. Tenho o seu raciocínio neste aspecto, porque aí já estaríamos a entrar naquilo que são, então, aquilo que se perspectiva como solução para este problema da habitação no país. Volto a interagir consigo, engenheiro Manique. Gostaria que aprofundasse um pouco mais aqueles que foram os elementos centrais deste estudo produzido pela Federação Moçambicana de Empreiteiros e que partilhou, então, com o Executivo moçambicano. Bom, os elementos centrais do estudo são, nomeadamente, a diferenciação dos custos de habitação por níveis, não níveis em termos de níveis sociais, mas em termos de níveis de capacidade de aquisição. E outra vertente que nós colocamos é a possibilidade de o governo, na reforma das políticas aduaneiras, criar-se uma empresa, que esta empresa seja uma empresa bonificada para importar materiais de construção, vender materiais de construção, mas subsidiados. Quer dizer, esta empresa, dentro da abordagem que o nosso estudo faz, esta empresa deve beneficiar de incentivos, de isenção de importação, isenção das taxas aduaneiras de importação, isenção de outras taxas que têm a ver com o exercício da atividade econômica, por forma a permitir que qualquer cidadão esteja à altura de comprar o material naquela loja, sendo este cidadão o beneficiário do incentivo que, direta ou indiretamente, se faz incidir sobre o agente econômico. Então, a partir daí, esta loja podia ser replicada ao nível de todo o país, pelo menos uma ou duas em cada centro urbano, de modo a permitir que todo cidadão possa comprar material a custos acessíveis para conseguir fazer a sua habitação. Muito bem, vamos agora acompanhar na voz de mais um empreendedor o que significa ser único num negócio. Ser único no negócio é ser alguém, ou empresa, ou instituição, que faz de 10 empresas competitivas como a sua alguma coisa diferente que as outras. Isto é, todos nós podemos produzir a mesma laranja, mas a cada laranja sair com uma diferença. E este é que nós temos pautado como blueprint. É ser muito determinante e bastante sacrificado. O meu negócio é bom porque Moçambique está a precisar ainda de remodelar, de reconstruir e através da gráfica, comunicação, a gráfica ajuda a comunicação e imagem
e instituições, fábricas, e nós estamos exatamente para isso, reconstruir. Acabamos de acompanhar então na voz de mais um empreendedor o que significa ser único num negócio. Volto ao debate justamente com o engenheiro Manique para procurar perceber esta questão dos incentivos fiscais que provavelmente teria esta empresa então sugerida pela Federação Moçambicana de Empreiteiros. A ideia que tenho assim, que me salta à vista logo a priori, é de que estaríamos a bonificar ou a facilitar o acesso ao material de construção a todos os estratos sociais, independentemente de quem tem mais ou quem tem menos. Correto? Seria esta a ideia? Correto, a ideia é essa, porque o grande problema é que é difícil saber quem tem mais e quem tem menos. Então, para não sermos diferenciais, a ideia é este tipo de lojas se criam e vende para todo mundo que quiser lá ir comprar. O mais importante é que aquele que tem menos querendo pode não ir comprar lá. Aliás, aquele que tem mais querendo pode não ir comprar lá. Como podem ver, este material será um material subsidiado, não será material de baixa qualidade, terá de ser material de boa qualidade, mas com preços competitivos. Então, este indivíduo provavelmente vai fazer muito mais do que e permitirá que todo cidadão tenha acesso a este material. Para chegar a esta conclusão é porque efetivamente o cenário que se assiste hoje é bem diferente desse que está a propor. O que é que está a acontecer na prática quando se trata da importação de materiais de construção? Bom, primeiro temos o mercado de materiais de construção numa situação não muito boa, porque há importação de materiais de várias qualidades. Há materiais que, se digo de várias, queria dizer, há materiais que nem qualidade não têm e são importadas, e porque estão a baixo preço, muitas das vezes a gente compra e são estes materiais que acabam não se mostrando resilientes nas infraestruturas que erguemos. A segunda questão é que aqueles materiais são considerados de boa qualidade, como material europeu, sul-africano, é um material que dificilmente a gente consegue comprar. Então, temos este problema. Mas no estudo, uma das coisas que nós concebemos é que o governo vai definir um padrão de material que tem que ser vendido por esta instituição. E esse padrão de material terá de ser definido pelo Laboratório de Engenharia de Moçambique como um material com alguma qualidade, de modo a garantir a resiliência das infraestruturas que por ela serão erguidas. Então, isto primeiro vai trazer uma concorrência em termos de mercado, com aqueles materiais que são vendidos a preços muito altos, que se calhar em algum momento nem justificam os tais preços, mas porque tem o título de ser um material europeu ou material sul-africano, acaba sendo 3, 4 vezes mais que o custo do material que vem da China. Que em algum momento pensamos que nem todo o material da China, que todo o material da China não tem qualidade, mas algum material chinês tem qualidade. Então, neste caso aqui, há de haver esta seleção e a partir da qualificação que o laboratório fizer a este material, que especificamente será alocado a este tipo de ferragem ou de loja, as outras instituições de venda de materiais também vão moderar na sua atuação. Muito bem, passo a palavra para Cisa Ndamela. Existe a ideia de que este problema do acesso à habitação agudiza-se sobretudo nos centros urbanos. Partilha desta visão? Sim. Como dizíamos no início, o problema da habitação de alguma forma está relacionado ao emprego. E um dos problemas que advém deste dilema do emprego é o êxodo rural e de alguma forma há uma grande concentração nos grandes centros urbanos e havendo esta concentração há maior procura por habitação. Sem contar também que é nos centros urbanos que há especulação no próprio mercado imobiliário e em termos de custos para até mesmo para arrendamento, até mesmo para a construção, os preços são muito altos. É exatamente por isso que nós sentimos esta pressão nos grandes centros urbanos
em que há mais procura e menos oferta de habitação para jovens. Muito bem, vamos sair para um curtíssimo intervalo. Voltamos no próximo bloco com mais debate em torno da problemática do acesso à habitação aqui no Economia e Negócios. Até já!